Graça e paz, povo de Deus. Mais um dia aqui para nós falarmos sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus. Como o apóstolo Paulo ele fala na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, quando ele diz lá que ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. E ele vai dizer, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então Paulo está falando aqui da vinda do Senhor Jesus, e ele está dizendo que não acontece a vinda de Jesus sem que antes tenha esses acontecimentos. Então quando ele fala aqui, ele diz o qual o filho da iniquidade, o homem da perdição, ele está falando exatamente do anticristo. Quando ele diz ele não vai se manifestar, ou seja, Jesus não vai vir sem antes ele se manifeste, mas para ele se manifestar é preciso que haja uma preparação. E nós já falamos muito aqui que a preparação para o reino do anticristo é a apostasia. E o que é apostasia? A apostasia é o envolvimento com tudo que é ilícito. A apostasia é tudo quanto é deturpado, tudo quanto é errado. Isso é apostasia, é você desprezar o que é verdadeiro, desprezar o que é certo, entendeu? Então quando você vê as pessoas dando as costas para o que é verdadeiro, para o que é certo, quando você vê as pessoas amando a mentira e aborrecendo a verdade, quando você vê as pessoas defendendo o que é errado em detrimento do que é certo, então pode ter certeza, a apostasia está sendo implantada, e isso a gente vê nos nossos dias. Isso a gente vê. Então Paulo ele diz o seguinte aqui, ele diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então Paulo ele está dizendo aqui que o anticristo ele vai se levantar, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então ele vai se levantar. Hoje existe, querido, países inteiros que eles proíbem a pregação do evangelho. Aí você diz, não, o nosso Brasil, o nosso país é um país de liberdade religiosa, é um país que não tem uma religião oficial, mas o cristianismo é 90%, aqui no Brasil, aproximadamente isso. 90% do Brasil ele é cristão, dos brasileiros são cristãos. Mas existe uma perseguição com relação a isso aí. Nós tínhamos aqui uma liberdade de distribuir Bíblia e tal, então já está acontecendo essa proibição, proibir de pregar, proibir de dar Bíblia, de distribuir a palavra, proibir de deixar a Bíblia à disposição em biblioteca, para poder as pessoas lerem a Bíblia e ter um encontro com a palavra de Deus. Então existe essa perseguição, existe. Meu irmão, minha irmã, não se engane. A vinda do Senhor Jesus está tão próxima. Repito aqui, mesmo que você acredite que Jesus ele vem depois da grande tribulação, depois dos 7 anos, não importa. O importante é que está muito perto, muito próximo da vinda dele. Se você acredita que ele vem no meio da grande tribulação, ele está muito perto. Se você acredita que ele vem antes da grande tribulação, está mais perto ainda. É só você olhar o que está acontecendo, querido. Olha o que está acontecendo, a perseguição aos cristãos é terrível. Perseguição aos cristãos é terrível, mas é terrível mesmo. E isso não é somente naqueles países que perseguem, não, mas são todos os países essa perseguição. E o Brasil é um dos países que está se despontando como um país que persegue cristão. Persegue aqueles que acreditam em Cristo. Persegue aqueles que professam o nome do Senhor, persegue aqueles que professam o nome de Jesus e frequentam as igrejas. Então há uma perseguição. Tudo isso é essa preparação para o reino do anticristo. Nós já vimos aqui, eu já vi com vocês lá em Apocalipse capítulo 13 aqui, que o anticristo vai receber poder do diabo, poder do dragão, poder da antiga serpente. Ele vai receber poder, autoridade e trono. Ele vai receber para quê? Para reinar, para massacrar as pessoas. E Paulo está dizendo aqui que o anticristo ele vai vir e ele vai se levantar, ele vai se opor contra tudo que é Deus e objeto de culto ao seu nome. Ele vai se sentar no lugar santo ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O desejo dele é exatamente esse. Então não podemos nos enganar.
A vinda de Jesus está próxima. E Paulo continua dizendo aqui, né, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, ele diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, já é uma operação, já existe uma operação. Você olha hoje, querido, o que as pessoas hoje defendem? As pessoas que não são cristãs, eu posso dizer, não são cristãs. O que é que elas defendem? O que é errado. Elas defendem o que é errado, elas defendem o que é imoral, elas defendem o que é ilícito. Mas as pessoas cristãs, seja ela de qual for o segmento, as pessoas cristãs, elas defendem o certo, o que é certo. Elas vão defender o que é certo, vão defender o que está na palavra. Por isso que a palavra ela está sendo proibida. Por isso que a palavra está sendo tirada das pessoas. Porque as pessoas, quando olham para a palavra, elas começam a proceder de maneira correta. Elas aborrecem o que Deus aborrece e amam o que Deus ama. Então Paulo está dizendo aqui: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aí ele vai dizendo: então será de fato revelado o iníquo. O iníquo ele vai ser revelado de vez. O iníquo vai ser revelado de forma abertamente, assim como Paulo diz, ostentando-se. Ele vai, quando aqui, o que o detém o tirar. E aqui vem um argumento teológico, né? Alguns argumentos teológicos, né? Alguns acreditam que o que detém aqui é exatamente a igreja, né? A igreja. O que o detém aqui é o Espírito Santo. Então aqui vem alguns argumentos, mas ele vai ter um tempo para se revelar, né? O que nós vemos agora é a preparação para o reino dele. A preparação para o reino dele. A minha pergunta é: você quer ficar para o reino do anticristo? Você quer ficar para ser marcado com a marca da besta? Ou você quer estar com o Senhor? A nossa fidelidade a Deus, a nossa consciência, o nosso conhecimento da palavra é que vai nos fazer nos aproximar do Senhor. Vai fazer estar com o Senhor. Olha o que ele diz mais aqui. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Nós já vimos aqui. Satanás, ele dá poderes para ele. Nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Ele vai dar poder, diz que o dragão vai dar poder para o anticristo. Então vai dar poder para quê? Para que ele opere como ele. E o diabo opera em quê? Opera no engano, opera na soberba. É isso que o diabo opera. Engano, soberba, usurpação. É isso, roubo, engano, é isso. A mentira, né? O ministério da mentira, é isso que ele opera. Ele está dizendo que o iníquo, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, qual é a eficácia de Satanás? É usurpador. Qual é a eficácia de Satanás? É enganador. Então ele vai fazendo exatamente isso, enganando. Ele diz mais assim: com todo o poder, né? Aquilo que Apocalipse 13:2 diz, com todo o poder e sinais. Diz que ele vai fazer até cair fogo do céu, né? E prodígio de mentira. Por quê? Porque a eficácia de Satanás é a mentira, é o engano. Entendeu? Diz mais ainda aqui: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor de verdade para serem salvos. Ou seja, não viveram na verdade aquilo que Deus preparou, o amor de verdade na sua vida. Então o que é o amor de verdade? Lembra, Jesus ele é o amor. Jesus ele é o amor de Deus. Jesus é a expressão do amor de Deus. Então ele está dizendo, por não ter encarnado o amor de verdade, por não ter encarnado a Cristo verdadeiramente, vão ser enganados pelo anticristo. Vão ser enganados, mas aqueles que encarnaram o amor de verdade, embora fiquem aqui, embora esteja aqui, embora o pensamento, embora a teoria lá que o arrebatamento, a vinda de Jesus vai ser depois dos 7 anos de tribulação, ainda que assim seja, aqueles que guardaram o amor, guardaram o Cristo, a expressão do amor de Deus na sua vida, esses serão guardados e nunca serão enganados. Nunca vão deixar serem marcados na mão, na fronte, na testa, nunca vão deixar ser marcados. Por quê? Porque eles conheceram na verdade o amor e guardaram o amor no seu coração. Você entende isso? Você entende isso? Viva intensamente esse amor de Deus. Não deixe ser enganado por nada. O que é mentira, o que é falso, o que é engano, o que é aborrecido por Deus, você tem que aborrecer também, mas o que Deus ama, você tem que amar. Amém, queridos?
Nunca ache que o errado vai estar certo e o certo vai estar errado. Nunca defenda o que é errado, defenda o que é certo. O que é certo, o que nós vemos hoje é que uma parte da população no Brasil e até pessoas que se dizem cristãs, elas defendem o que é errado. Defendem o que é errado, em vez de defender o que é certo, o que é correto. A gente olha isso em todos os segmentos. Todo segmento da sociedade, seja ela na igreja, seja ela religiosa, seja ela política, seja ela onde for. Seja ela onde for, sempre tem aquele grupo que vai defender o que é errado, e vai rejeitar o que é certo. Querido, isso é eficácia de Satanás, isso é a implantação do reino do anticristo enganando a vida das pessoas. Não seja enganado, meu irmão, não seja enganado. Nós vamos nos aprofundar muito mais nesse assunto, amém? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, tá bom? Você se inscreve aí no canal, dá o like, compartilha com as outras pessoas, amém? Em nome do Senhor Jesus, fica na paz do Senhor.